Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa revisãozinha do nosso terceiro dia de aula, tá? Falamos de direito penal. Pessoal, e aqui a gente vê, né, o início, no caso, o dolo. Sempre frisando, pessoal, a importância do dolo. No direito penal, você tem que levar em consideração sempre a brincadeira do dolo. Ele ajuda você a encontrar a resposta correta. O que a pessoa quer? Ela tinha consciência do que estava acontecendo? Então, o dolo é consciência e vontade, tá bom? Lembrando aqui que eu frisei sobre a importância de você separar, né, e saber que a teoria do crime é dividida em três pedaços e que algumas circunstâncias estão aqui, outras estão aqui, outras estão aqui. Você tem que saber o local correto. A coação moral irresistível, por exemplo, não é uma excludente de ilicitude. Essas coisas você tem que saber. Assim como agravantes, atenuantes e casos de majorantes de pena. Tá aqui reiterando mais uma vez, ó, extinção da punibilidade não é a teoria do crime. A extinção da punibilidade é uma prescrição, uma decadência. Isso aqui não significa que não houve dolo, né? Os políticos são cheios de dizer assim: eu fui absolvido de todas as acusações. Na verdade, ele não foi absolvido. O que houve foi uma extinção da punibilidade. O cara realmente veio a praticar um ato criminoso, sim, um fato típico, ilícito e culpável. Acontece que o tempo passou e aí veio aqui a prescrição, correto? Bom, seja como for, pessoal, sempre é importante você ter isso aqui em mente. Onde é que fica o erro do tipo? Ele fica na excludente da licitude? Não, fica aqui. Onde é que fica enfim, o crime impossível? Fica na excludente da culpabilidade? Não, o crime impossível ele acarreta a atipicidade da conduta, correto? É importante saber essas coisinhas aqui. Frisei um pouco a respeito dos metros da pena, né? Aqui, assim, a situação de elevar a pena é circunstância judicial desfavorável. Agravante também é uma coisa ruim, que eleva-se a pena, majorante também. No caso de redução, circunstâncias judiciais favoráveis, né? É uma circunstância também de segunda fase de atenuante e diminuição de pena. É sempre importante saber onde é que fica aqui maus antecedentes, reincidência, né, se cometer crime contra cônjuge, ascendente, descendente, irmão, gestante, enfermo, criança, idoso. Todas as circunstâncias agravantes pautadas ali sempre no dolo, né? Consciência e vontade. Bom, depois nós começamos a falar da teoria do crime, especificamente no caso da conduta, né? Primeiramente, nós temos aqui a tipicidade com a conduta dolosa ou culposa. Importante, pessoal, que o dolo ou culpa, sempre a conduta ela é uma conduta voluntária, tá? A conduta é sempre voluntária. O que é involuntário é o resultado. O resultado é involuntário na culpa e ele é voluntário no dolo, certo? Então, é muito importante saber que essa conduta é voluntária, porque se a conduta for involuntária, ela foi involuntária por um ato reflexo, por um sonambulismo, por uma situação de convulsão. A pessoa não tinha controle da própria ação, do próprio comportamento. Quando ela não tem controle, não tem conduta. Se não tem conduta, tá? Consequentemente, eu tenho uma atipicidade da conduta, certo? A mesma coisa acontece com a coação física irresistível. E aí foi onde eu comecei a frisar, né? A coação física irresistível. Alguém cata a tua mão, você é o gerente de um banco e coloca forçadamente no cofre para abrir o cofre. Isso é coação física irresistível, não é coação moral irresistível. Importante que eu já frisei, justamente para diferenciar. Ó. Na tipicidade, você tem a coação física irresistível. Lá, na culpabilidade, você tem a coação moral irresistível. Essa diferenciação é extremamente importante. Onde é que fica cada uma das coisinhas que aqui se encontram, tá bom? Bom, depois eu reiterei aqui algumas outras coisas, no caso da tipicidade, né, tratando aqui do dolo e da culpa. O dolo ele pode ser direto ou indireto. A culpa ela pode ser consciente ou inconsciente. Eu não diferenciei a culpa nesse sentido, só disse que a culpa ela tem esses três requisitos aqui que devem prevalecer, que é você verificar se tem previsão legal, se o ato foi voluntário e se tinha como o cara prever objetivamente que aquela circunstância iria ocorrer. Bom, no caso do dolo, o dolo é direto ou indireto. O dolo indireto é o dolo eventual. Lembrando que o dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. O simples fato da pessoa estar embriagada não significa que ela está assumindo o risco de vir a ceifar a vida de outrem. Tá? Então, se você sai de uma balada bêbado, não significa que você está assumindo o risco de que você vai matar qualquer um que encontrar pela sua frente. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Então, o dolo, né, ele é direto, que eu atiro na cabeça do Asdrubal porque eu quero matar o Asdrubal, e o indireto é porque eu assumo o risco de matar um alguém, tá bom? Beleza? Bom, continuando aqui, frisei mais uma vez, o dolo, ele é a consciência e vontade, a culpa é verificar, né, se a pessoa agiu de maneira voluntária, se tem previsão legal e se ela tinha como prever objetivamente que aquilo viesse a ocorrer. Um exemplo que nós demos aqui foi a pessoa andando de carro pela rua e aí ela ouve um barulho, tum! Ela, a hora que ela desce, ela vê que uma pessoa morreu, ela passou em cima da cabeça de alguém. Pô, existe previsão legal de homicídio culposo? Existe, tá? Ela dirigiu o carro porque ela quis? Sim. Mas tinha como ela prever objetivamente que a pessoa iria passar ali no bueiro, colocar a cabeça para fora do bueiro? Não tinha como. Então, consequentemente, ela não vai responder por homicídio culposo. A mesma coisa acontece com o tráfico. Né? O tráfico, você carrega alguma coisa sem querer, e aí você carrega porque você quis. Poderia até como ter previsão objetiva. Será que você tinha como desconfiar que aquilo não fosse um remédio, que fosse droga? Tá? Poderia até ser uma circunstância nesse sentido. Mas se você realmente não tem desejo de transportar droga, e então
só sobra a culpa para você ser punido. Então, consequentemente, essa culpa, tá, ela não tem previsão legal no crime de tráfico, não tem tráfico culposo. Beleza? Aqui eu fiz o desenho do Einstein para lembrar, ficou maravilhoso meu Einstein aqui, mas para lembrá-los de que nós somos cientistas jurídicos, então nós temos que olhar para as coisas objetivamente. Inclusive, você tem um exemplo aqui daquele estupro culposo, né? Não tem estupro culposo, Rafael, realmente não tem estupro culposo, mas eu mostrei a logística da absolvição pelo estupro culposo. Beleza? Bom, aqui o dolo, né? O dolo, mais uma vez, consciência e vontade. A consciência é sempre muito difícil de você conseguir comprovar, certo? Porque está passando na cabeça da pessoa em si. Então você deduz pelos fatos de que ali não tinha consciência do que estava realmente acontecendo. Então você deduz que aquela pessoa não sabia que a outra estava completamente embriagada para, enfim, no caso, abusar sexualmente dela. Tá? Então, o dolo aqui, né, é consciência e vontade. Vontade você tem de transar, mas consciência você não tinha de que a pessoa estava naquela circunstância. Tá? Essa é a brincadeira. A falta de consciência é a falta de percepção da realidade. Consequentemente, isso é o tal do erro do tipo. O conhecido erro do tipo. O erro do tipo é a falsa percepção da realidade. É a tipicidade, conduta dolosa ou culposa, e os elementos do tipo, aqui, as palavras descritas no artigo em si. As palavras descritas no artigo são todas aquelas que estão descritas no tipo penal em si. Né? Subtração de coisa móvel, matar alguém, né? Isso aqui tudo está escrito assim com a expressão com dolo? Não, o com dolo ele não faz parte, ele é subentendido. O direito penal ele já é pautado no dolo, está previsto no artigo 18 do Código Penal. A falsa percepção da realidade é justamente essa logística de que você não tem a real consciência do que está acontecendo. Então, você está errando sobre o tipo penal em si. Você até pratica a conduta que está descrita no tipo penal, mas não praticou com dolo. Então, quando você pratica uma conduta e não é com dolo, é possível que você venha a ser punido por culpa, se houver previsão legal. Então, olha só coisa interessante. O erro do tipo essencial é um erro do tipo porque você está sem dolo. Então, a falsa percepção da realidade, ela retira o dolo da culpa. Como a culpa ela só pode ser dolosa ou culposa, se já retirou o dolo, só sobra a culpa. Só que a culpa, lembra daqueles 3 requisitos? Tem que ter previsão legal. Então é bem interessante porque o erro do tipo essencial, ele exclui o dolo, mas ele permite a punição por culpa se houver previsão legal. Correto? Bom, maravilha, gente. Aí nós vimos o erro do tipo acidental, aberractio ictus, crimes causai e erro impersonai. Tá? Aberractio ictus é o erro na execução. Você mira no Asdrubal e acerta uma mulher. Matou mulher, vai responder por feminicídio? Não, vai responder por homicídio simples, porque você queria matar um homem. No aberractio causai, você quer matar alguém, você atira na pessoa, você acha que ela morreu de maneira simples, coloca no porta-mala, joga no fundo do mar, o carro, a pessoa morre afogada, por asfixia. O promotor te denuncia por homicídio qualificado por asfixia. O que você pede? Aberractio causai, desclassificação de homicídio qualificado por homicídio simples. Por quê? Porque o dolo era matar de maneira normal, de maneira simples. O erro impersonal é você ir até a casa de alguém e matar o irmão gêmeo da pessoa. Correto? Então, você vai levar em consideração a circunstância da pessoa que realmente pretendida e não daquela que foi efetivamente atingida. No aberractio crimes é o erro sobre o crime, um pouco mais complexo, mas é a mesma coisa. Bom, mais uma vez aqui, a teoria do crime, tipicidade, né, se divide aqui em conduta, elementos do tipo, iter criminis, e no caso da conduta dolosa ou culposa, a parte subjetiva é assim, a objetiva é ação e omissão. Crimes omissivos próprios e omissivos impróprios. Em outra oportunidade a gente conversa sobre esse pedacinho. O erro do tipo acidental e essencial nós já vimos. E aí o iter crimes é o caminho do crime, é cogitar, preparar, tá? Iniciar a execução e às vezes o crime se consuma e às vezes o crime não se consuma ou por condições alheias ou porque realmente a pessoa escolheu que o crime não viesse a se consumar. Bom, dentro da logística do caminho do crime, nós temos o momento da preparação. A regra é que os atos meramente preparatórios não são puníveis. Como que você raciocina isso? Quando você compra um furgão para sequestrar alguém, quando você compra algema para estuprar alguém, quando você aluga um quarto de hotel, quando você compra uma arma para matar alguém, quando você fica na frente de um banco esperando diminuir o movimento para matar alguém, seja como for, deve ser alguma coisa no seu computador. Não ouço o professor. Bom, eu vou acabar aqui de fazer, pessoal, que é a revisãozinha do conteúdo da aula de ontem, tá? Depois eu leio aí o que vocês estão escrevendo. Bom, aqui, mais uma vez, reiterando, é o seguinte, o momento da preparação, em regra, ele não é punível. Não existe previsão no Código Penal, é o seguinte, ficar esperando na frente do banco é crime, né? Se organizar para matar uma única pessoa é crime. Essas coisas não são crimes, tá? Então, o ato meramente preparatório, em regra, não é punível. É possível você punir um ato meramente preparatório? Sim, porque alguns atos meramente preparatórios, eles por si só já são crimes em si.
tá? A associação criminosa para o tráfico, normal, a OCRIM, tudo isso aqui já é a organização para cometimento de vários crimes no plural. Agora, quando você se organiza para cometer um único crime, aí você não está cometendo crime algum, tá bom? Só que existem alguns crimes também, como eu disse, né, autônomos, como petrecho de falsificação, ou você comprar uma arma de uso restrito das Forças Armadas, tá? Isso aqui é um ato preparatório já que por si já configura o crime. Tá? Ato de terrorismo, pessoal, a prática da tentativa de terrorismo já é crime em si, é uma exceção, tá bem? Beleza? Aqui foi um comentário sobre o concurso de pessoas, depois a gente vê isso mais em dosimetria da pena, mas o concurso de pessoas, quando ele é organizado para cometer vários crimes no plural, aí é crime já em si. Agora, quando há um concurso de pessoas para cometer um único crime, não há crime. Tá? Se nós nos organizarmos para matar um único cara, não é crime. O que acontecerá é que se nós iniciar uma execução, aí a pena será agravada na segunda fase da dosimetria. Gente, reiterei aqui sobre a execução, às vezes o crime não se consuma por condições alheias ou por escolha do próprio agente em si. Por condições alheias, nós temos aqui a tentativa, idônea ou inidônea. E por escolha nós temos aqui algumas circunstâncias, né? Que é o caso do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Seja como for, você tem que se esforçar para evitar que o crime se consuma. Então, eu tenho uma arma e tenho 20 balas na arma, eu dou 15 tiros em você e escolho parar. Se eu escolhi parar, eu desisti de maneira voluntária. Se eu escolhi parar, eu desisti de maneira voluntária, correto? Agora, às vezes, eu tenho 6 balas na arma e pego e dou 6 tiros em você, correto? Tirei 6 tiros. Então, eu esgotei todos os meios executórios, só que eu posso me arrepender disso. Se eu me arrepender de maneira eficaz a ponto de salvar a sua vida, eu não vou responder por tentativa de homicídio. Então, na desistência voluntária e na tentativa, na desistência voluntária, mais uma vez então, na desistência voluntária e devagar, Rafael, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a pessoa nunca responde por tentativa, tá bom? Então, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a pessoa nunca responde por tentativa. Por quê, Rafael? Porque ela alterou o dolo dela. Ela tinha uma intenção, a intenção era do crime 1, era o que? Era de matar. Só que ela altera o dolo, ela evita o resultado, então ela só responde pelos atos praticados. No caso, pode ser lesão corporal grave, gravíssima, ou até o mero constrangimento ilegal. Correto? A pessoa nunca responde por tentativa no caso de arrependimento eficaz e de desistência voluntária. Ela nunca responde por tentativa, porque houve uma mudança do dolo. Ela tinha dolo de matar. Se ela tivesse permanecido nesse dolo, ela iria responder pelo crime, né, consumado ou tentado. Como ela alterou o dolo, essa ponte de ouro faz com que ela não responda mais por tentativa de homicídio. Se ela evitou o resultado, ela só responde pelos atos praticados, no caso, lesões corporais graves ou gravíssimas, né, e tudo mais. Bom, e por fim, eu acabei diferenciando aqui com vocês o arrependimento posterior, dizendo que ele aparece depois que já houve a consumação. Então, antes da consumação, você tem um arrependimento eficaz e a desistência voluntária e a tentativa. Depois da consumação, o arrependimento posterior, a pessoa resolve devolver os prejuízos que ela ocasionou à vítima. Tá? Aqui você tem furto, roubo, favorecimento real, pessoal e receptação. Isso aqui tudo eu joguei aqui na brincadeira, só para que nós visualizássemos a diferença entre esses crimes aqui. Tá bom? A brincadeira é antes, durante e depois, tá? Se eu ligo para você roubar um iPhone para mim, e você se vale da violência ou da grave ameaça, eu não participei do momento do roubo. Mas a hora que eu comprar o produto do crime, não vou estar comprando, praticando o crime de receptação, e sim o crime de roubo, porque eu me envolvi com você antes do início da execução ou durante ela, tá? Essa aqui é uma explicaçãozinha que demora um pouco mais, só que o que eu acabei de falar já dá para você concluir qual que é a logística, tá bem? Bom, maravilha, gente. Depois eu acabei aqui trazendo a baila, né? Mais uma vez eu joguei a tipicidade aqui em cima e joguei a culpabilidade. Na culpabilidade dividimos aqui a teoria do crime em imputabilidade, né? Erro de proibição, coação moral irresistível e obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Exemplo de inimputável é a pessoa que está embriagada de maneira absoluta involuntária. Você quer beber uma água tônica, mas a pessoa ali do balcão ela te dá uma gin tônica. E aí você não consegue controlar suas próprias ações e acaba matando alguém. Isso aqui é uma inimputabilidade, você exclui a culpabilidade. Erro de proibição, você tem um papagaio na tua casa, um tio, um macaquinho polegar, e você não sabia que era proibido, crime ambiental. Você sabia que estava com macaquinho, você não sabia que era proibido ter um macaquinho. Erro, né, de proibição. Coação moral irresistível, eu quero matar o teu filho. Na verdade, sim, eu mato seu filho se você não roubar um banco para mim. É bem tranquilo. E obediência hierárquica é com servidores públicos, não é com mentores espirituais. Tá? Eu digo para você o seguinte, entra naquela casa ali, porque o mandado judicial está aqui. Entra lá e pega a televisão e traz para cá. Quando você cumpre essa ordem judicial, se for uma ordem falsa, você pode alegar a obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Bom, trouxe aqui a expressão, né, no caso de erro do tipo. Erro do tipo
desculpável e indesculpável, e erro de proibição, desculpável e indesculpável. Só que na prova eles acabam usando as expressões, né, excusável e inexcusável. O erro do tipo essencial, quando é desculpável, é porque se é erro do tipo, é a falsa percepção da realidade. Sendo falsa a percepção da realidade, você exclui o dolo. Excluindo o dolo, sobra a culpa. Mas se o juiz te desculpou, não tem dolo, não tem culpa, não tem conduta típica. Agora, se ele não te desculpa, exclui o dolo da mesma forma, porque você está no erro do tipo, na falsa percepção da realidade. Ele não te desculpou, é possível que você seja punido por culpa se houver previsão legal. No caso de erro de proibição, que exclui a culpabilidade, aqui existe uma isenção de pena ou uma diminuição de pena, dependendo se é excusável ou inexcusável. Exemplo, uma pessoa vem de fora, de outro país, e vem aqui no Brasil e fuma uma droga específica. Pô, é possível que o juiz desculpe essa pessoa. Ela não sabia que era proibido e o juiz desculpa. Agora, se você é um estrangeiro e já está no Brasil aqui há 1 ano e meio, 2 anos, já dava para você ter ideia de que não poderia usar droga aqui no Brasil. Então, pode ser que o juiz ele ainda entenda de diminuir a sua pena, que seria um erro de proibição indesculpável, inexcusável. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Aí aqui eu frisei um pouquinho das excludentes de licitude, comentei sobre legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito em alguns casos supralegais. Frisei bastante que a legítima defesa é algo injusto. Injusto é aquilo que tem juízo de valor. Então, consequentemente, é praticado por pessoas. O estado de necessidade é um acontecimento que não tem juízo de valor, correto? Se afundar um navio, desmoronar um barranco, uma nevasca qualquer, tá? Qualquer situação de natureza não tem uma agressão injusta. Então, não é estado de necessidade. Então, desculpa, então não é legítima defesa, é estado de necessidade. A legítima defesa ela se envolve com agressões injustas. A agressão injusta é aquela que vem de um outro humano, tá? Lembrando que também essa agressão injusta tem que ser atual ou iminente e você tem que se defender de maneira proporcional, usando moderadamente dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Se uma pessoa vem te dar 3 chutes na canela, você não pode catar uma arma e dar um tiro na cabeça dela, tá? Beleza? Maravilha, gente. Isso aqui foi o conteúdo da aula de dia 3, tá? Resumindo a aula do dia 3, acho que eu falei bem rápido, só que mesmo assim, se você conseguir prestar atenção nos pontinhos, você vê que eu realmente expliquei tudo de novo. Só que essa explicação, obviamente, né, ela foi feita ontem em 3 horas. Então, é isso aí, gente. Um beijo do Mago, foco, força e fé.